Bom, é evidente que neste tipo de iniciativas elas também são, e sobretudo são, dirigidas a quem teve o gosto e o interesse em vir participar. E, portanto, está aberto um período de debate ou de questionamento de todos os oradores. Não, mas ele já ficou chegado. Ora então, Sr. Professor, faça a favor. Envie e agradecido. Ok. E aqui é mais talvez o cidadão a falar. Temos aqui hoje, tivemos vários líderes, ex-líderes de partidos políticos, não é? Pelo menos 3, que eu tenho feito as contas, e ex-responsáveis de altas entidades judiciais. E a impressão que fica como cidadão, e isto é mesmo uma pergunta à porta fechada, assim, é que... Exato. Não, claro, à porta fechada neste sentido de comunidade que está a atender a este evento. Fica um bocadinho a sensação de que depois de exercidos estes cargos, se ganha uma voz, se ganha uma atitude, se ganha uma posição que possivelmente já existia, porque quero acreditar que as pessoas são, portanto, honestas consigo mesmo, e que, portanto, possivelmente já existia, mas parece que não era tão forte essa voz. Portanto, gostava de um comentário a esta questão, que me interessa muito como cidadão, quando se tem o poder de decisão. Justamente a categoria. Eu penso que sou o único que não tem que responder, não é? Eu acho que é 3. Há pelo menos 2 ex-dirigentes. Não, esta é uma pergunta evidentemente com direcionada. Claro. E, portanto... Vamos ver. No meu caso, o que lhe poderei dizer é que me empenhei fortemente em 2002 para que houvesse uma... Quer dizer, conto a história rapidamente, em segundos. O Durão Barroso tinha ganho as eleições e teve uma reunião com o Ferro Rodrigues, que era na altura o líder do PS, e para saber o que é que podia haver de conversas em comum. Estamos a falar numa altura em que se conversava também entre todos os partidos. E então ele conversou com a direção e eu insisti muito na necessidade de uma reforma política. Foi criada essa comissão, salvo erro, presidida pela doutora Leonor Beleza, e é interessante que o único diploma que saiu dessa comissão, se não me falha a memória, foi a lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. E, portanto, eu tive uma cota-parte muito relevante, não tinha, enfim, a exposição pública, apesar de ser deputado, era, digamos, um deputado conhecido, mas não era a voz, digamos, do Partido Socialista. Talvez neste aspecto me tenha tornado mais notado quando em 2009, numa das alterações que a professora Margarida aqui referiu, eu tenha sido o único deputado a levantar no hemiciclo contra, porque era um retrocesso em relação ao princípio que eu tinha sempre defendido do fim dos donativos anónimos. Portanto, eu diria, em meu benefício, para não estar aqui agora a fazer mais nenhum currículo, que houve momentos onde isso foi pontuado. Para além, obviamente, nas reuniões internas dos partidos políticos. Por exemplo, esse voto contra em 2009 foi precedido nesse dia de muito tempo de tentar sensibilizar as lideranças do meu partido para que o Partido Socialista não fosse votado. Porque essa alteração à lei surgiu no dia da votação. Ou seja, foi uma coisa que apareceu ali de subtão. Portanto, não deu o tal tempo para se conversar, para ver coisas nesse ano. Portanto, o que eu lhe diria, em meu benefício,
é que há aqui uma coerência. E fui ver, até trazia aqui aos meus arquivos, fui ver algumas das propostas que na altura defendia, designadamente esta questão do Fórum da Democracia. Enfim, devolvendo um bocadinho a provocação com a mesma gentileza que enviou. Talvez agora as vozes dos ex sejam melhor ouvidas do que quando eles não eram ex. Bom, o outro ex-dirigente político aqui está, não sei se quer usar a palavra. Entre 1992 e 1998, e a verdade é que isto não era tema. É um facto. Ou seja, nós tivemos muito tempo numa perspectiva de consolidação da democracia e, portanto, havia uma ideia que, entretanto, mudou na sociedade, nós estamos aqui e acho que podemos abertamente falar sobre isso, de que, de um modo geral, quem atuava e fazia política era pessoa de bem. Essa ideia existia, quer dizer, isso era uma coisa transversal durante muito tempo, nos primórdios da própria democracia. Portanto, de facto, a questão da corrupção passa a ser, de facto, muito evidenciada e falada em Portugal a propósito dos fundos comunitários e, nomeadamente, dos fundos de formação profissional. Ou seja, não tanto na questão do financiamento dos partidos, mas mais na questão da aplicação dos fundos, por exemplo, dos fundos de formação profissional. Portanto, o primeiro grande caso que é muito falado em Portugal é a propósito da UGT, na altura, e do que era a secretário-geral da UGT, e da forma como os dinheiros da UGT e que vinham da Comunidade Europeia estavam ou não a ser utilizados de forma devida. Nos partidos, efetivamente, essa questão não se colocava. Tenho que assumir. Quer dizer, portanto, havia uma preocupação evidente em todos os partidos em relação à corrupção. Havia uma outra questão muito relevante na altura, que era a de saber se era correto, se era ético que um deputado, por ser deputado, ao fim de 8 anos do exercício de mandato, pudesse ter acesso a uma reforma. Ou seja, as questões eram outras. Esta questão, efetivamente, não era uma questão tão relevante e, efetivamente, a partir de determinada altura passou a ser. E porquê? Porque, na minha opinião, não tenho conhecimento muito exaustivo sobre isso, havia a ideia de que o financiamento dos partidos, e nomeadamente partidos que tinham possibilidade de influenciar a governação, ou que governavam, isso ajudava o financiador a ter acesso a fundos comunitários de forma mais facilitada, ou então a ter acesso a obras públicas que iriam ser feitas com financiamento também comunitário, ou financiamento nacional do próprio Estado. Agora, tenho que reconhecer, e tenho toda a razão, que até determinada altura isto não era tema, não era um tema de primeira instância, por assim dizer, mas ainda bem que passou a ser, um tema, e que é um tema que passou a ser muito mais querido pela própria academia. Portanto, se o Sr. Professor reparar, salvo casos muito excepcionais em Portugal, a própria universidade não se dedicava, salvo casos excepcionais, mas nessa época não havia um enfoque muito grande em relação a estas temáticas. Não sei se haverá mais alguém que esteja nesta condição de ex-dirigente ou de ex-responsável. Até a professora Margarida é ex-responsável, mas já não sei. Não, propriamente, eu não sou responsável, não, irresponsável. Eventualmente foi responsável nos anos 80. Mas quer dizer qualquer coisa? Não sei se damos a palavra a alguém que queira fazer ainda perguntas. Mais alguém que queira questionar os oradores ou colocar algum ponto que não tenha sido tocado ou fazer alguma intervenção sobre estas temáticas? Já estamos, digamos, ultrapassados na hora prevista. De qualquer forma, estes debates são justamente também para ultrapassar a hora prevista.
Bom, então, nesse caso, queria só, evidentemente, em nome da Universidade de Lusíada e do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais, o CEGEA, que é a entidade que, no fundo, organizou, sobre, evidentemente, a direção e o impulso da professora Margarida Oliveira Martins, esta sessão. A propósito, importa recordar do livro por ela escrito e publicado em versão online e versão também em versão de papel, de que continuamos a não prescindir, apesar de tudo, das versões em papel, que são importantes. Agradeço, portanto, a todos a presença, e designadamente em relação a todos os oradores deste painel e do painel anterior, a todos os que quiseram assistir presencialmente ou que quiseram assistir por via remota através do canal YouTube da Universidade de Lusíada, da plataforma Zoom e da Justiça TV, a toda esta sessão, sendo certo que é verdade que é um tema pouco debatido publicamente. Aliás, o professor Carlos Jalali deu nota de que provavelmente que os partidos políticos não se têm empenhado nesta discussão. Contra isso, apesar de tudo, a academia se vem batendo. Este é um exemplo e esperemos que outros com certeza se repetirão, pela circunstância óbvia e elementar de nestas participações termos aqui jovens estudantes, a quem estas questões evidentemente relevam e são importantes para o seu futuro, para a sua formação e para aquilo que pretendem ser enquanto cidadãos ativos numa democracia. Obrigado a todos e muito boa noite.